Olá, bom dia. Tá com delay aqui. Vamos ver como é que tá pra vocês. Tô aqui de novo às 11 da manhã para conversar sobre o universo da escrita e esse momento que vivemos aí de pandemia. E hoje vamos ter um. Oi, Carlos. Ah, aí mesmo. Vamos ver aqui. Entrando. Demora um pouquinho. Acho que tá com delay, não tá, Wagner? Você tá conseguindo me ouvir? Monteiro. Carlos, você precisa me aceitar. Você me recusou. Tenta de novo. Carlos, você precisa. Faz de novo, aperta lá. Tá, bom. É que pra mim tá com um delayzinho na minha imagem. O Carlos sumiu. Eu vou fazer um curso de lives para os meus convidados. Cadê o Carlos? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não encontro. Você já tinha achado, Carlos? Maluquete. Vou falar com ele aqui, Wagner. Espera um minutinho. Deixa eu só responder para ele aqui. Ele tinha. Você já tinha mandado certo. Manda novamente, Carlos. Então, hoje a gente vai conversar com o Carlos T, que está aí pertinho de você, Wagner, em Portugal. E o Carlos não só não entrou, como ele saiu aqui do, do Instagram. Eu tô conversando com ele aqui no inbox. Hoje a gente vai conversar com o Carlos um pouco para saber como é que está a pandemia em Portugal. Na verdade, foi as perguntas que mais chegaram. Mas ele é um grande compositor, né? Um dos grandes compositores aí da história da música recente portuguesa. E também é autor de vários livros, de teatro. Um, um pensador, uma grande figura aí no cenário intelectual português, uma honra tê-lo aqui, mas ele precisa voltar. Volta, Carlos. Ele saiu. Que situação? Não está. Volta lá na live, Carlos. Bom, enquanto isso, Wagner, só estamos nós dois aqui, a gente pode conversar. Como é que tá aí a situação na Espanha? Melhora um pouco agora, que nem a gente vê por aqui mesmo? Conta para mim, enquanto o Carlos não vem. Enquanto seu lobo não vem, conversemos nós. Não é? Gente do céu. Ai, pelo amor de Deus, agora sim, né? Agora vamos ver. Estamos aguardando, moço. Ufa! Ah, Realmente, Carlos. então, tudo bem? Sou muito. Então, não entendo Tudo nada do bom? Instagram, mas tudo bem. Está-me a ouvir? Tô super bem. Pronto, ok, pronto. É, Estou meio info-excluído no Instagram, desculpa lá. tudo bem, agora você já sabe participar de lives. Ok. Epa, meu celular também tá caindo. Hoje tá. E aí, Carlos, tudo bom?
Está tudo. E por aí também? Só que você tá mexendo o celular assim. Eu não tenho como prender. Encosta em algum lugar só. Ok. Senão fica difícil. A gente vai ficar com enjoo. Está bom assim? Nossa, se ele parar quieto é bom. Tá. Pronto, ok. Espera aí, vou tentar encostá-lo aqui a qualquer coisa. Então, o meu tá Assim, está encostado no bom? abajur. Está bom? Tá, agora tá ótimo. Ok, está bom. Então, Então, ontem eu abri lá uma caixinha de perguntas e o que as pessoas mais querem saber, assim, vou começar com isso, é saber como é que tá a pandemia em Portugal, porque aqui a gente está ouvindo pouco sobre bom, como tá. a pandemia aqui parece que está a recuar. Ela de facto nunca esteve muito forte, porque o governo português tomou medidas atempadas, foi tudo feito no tempo certo, ao Uhum, contrário dos nossos vizinhos espanhóis, onde as coisas têm corrido muito mal. Aqui as coisas têm corrido o melhor possível. Portugal, neste momento, é um dos países com menos infectados e menos baixas. uhum, Ninguém sabe exatamente como nem porquê, mas porque as medidas foram tomadas, porque houve alguma sintonia entre os poderes políticos, as pessoas estiveram todas de acordo, não houve tentativa de tirar dividendos políticos da oposição, houve uma certa uhum, unidade, contra a minha surpresa. Digamos que Portugal, num momento difícil da sua vida, uhum. estranhamente esteve unido e contra um inimigo comum, um microscópico, e tem estado bem. Não sabemos quais são, ou melhor, sabemos quais que isto vai ter graves consequências no futuro, em termos de economia, mas por agora as coisas têm estado a correr o melhor possível. E já tem um plano para voltar, Carlos, as coisas? Porque aqui Começa-se, também a gente. desculpa, começa-se a falar disso. É, mas ainda não tem datas. Uh, Penso que primeiro vão começar com pequenas lojas, e lentamente vai-se para as grandes superfícies comerciais, os shoppings, talvez alguns jogos de futebol, com metade do público ou sem público, cinemas a vender um terço da sua lotação, mas isso são coisas que se falam talvez para o mês que vem, já talvez em junho, não vai ser agora. Não é? Uhum. Porque há sempre o perigo de uma segunda vaga, que é aquilo que as pessoas mais temem. Porque no fundo, esta medida deste confinamento mais longo tem a ver com a defesa do sistema de saúde. Uhum. Quanto menos pressão em cima do sistema, mais a possibilidade dele se aguentar, que é uma coisa que não tem acontecido em Espanha, em Itália, na França, em Inglaterra e sobretudo nos Estados Unidos, porque tem havido grandes cadeias de contágio e os sistemas de saúde ficam rapidamente sobrecarregados. Aqui não se atingiu isso porque sabíamos que o nosso sistema de saúde não é rico, e que era preciso, de facto, adiar ao máximo o impacto da tragédia para cair em cima do sistema de saúde. E isso conseguiu-se. Uhum. É engraçado que você falou das duas das coisas que você mais gosta aí, né? Futebol e cinema, né? É Vai verdade. voltar o futebol, vai voltar o cinema. É, queria O cinema começar vai da ser gente. difícil. O cinema vai ser difícil. Não estou a ver Porque como. é Futebol fechada. também. É. Né? Mas queria que a gente falasse um pouco aí dessa parte mais interessante da conversa, na verdade, que é o que você trabalha com a palavra, né? Você é um Uhum. compositor, enfim, reconhecido em Portugal, mas também escreve dramaturgia, escreve prosa, escreve crônica. Queria que você falasse um pouco, uma das coisas que a gente sempre ouve, assim, a diferença da composição musical, né? Como é que é escrever uma música. O Wagner está perguntando se você torce para o Porto. Ele fez o hino do Porto, Wagner. Não fiz o hino do Porto. Fiz uma canção, escrevi a letra de uma canção que mais tarde
pelos caminhos ínvios que as canções tomam, se tornou popular. Isso encaixou um pouco na personalidade do Porto, mas ela não foi escrita para ser um hino, ela foi escrita para ser apenas uma canção. E como as Uhum. canções vão ficando autónomas depois, não é? Porque ficam nas mãos das pessoas e nos ouvidos e nos corações das pessoas, os autores são absolutamente incapazes de dominar o destino das coisas que fazem. Portanto, as coisas Uhum. ficam autónomas e depois já não são dos autores, eles apenas assinam no início. Um, mas a pergunta tinha a ver com os vários tipos de Na escrita. verdade, assim, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre escrever para música, né? Que é uma das questões que a gente se coloca, a diferença entre poesia, por exemplo, e uma letra de música, né? Uma letra de canção, que você fez tantas. É, Como é que... aqui em Portugal existe um pouco preconceito. Eu sei que esta conversa também existiu um pouco no Brasil, mas foi superada bastante, ao contrário de Portugal. Existe um certo elitismo, um certo olhar superior da alta cultura sobre as canções enquanto pequenas estruturas populares. E eu penso que isso tem a ver um pouco com a fragilidade da cultura popular em Portugal durante muito tempo. Ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, da Inglaterra, onde a cultura popular, de facto, foi muito importante porque ela recebia um impacto do próprio povo, ou seja, era uma coisa que vinha do chão e a alta cultura não conseguia ficar indiferente, tinha que apanhar o trem, tinha que seguir e apanhar e porque aquilo era de tal maneira impactante, era de tal maneira forte que não fazia sentido manter essa distância. Em Portugal, isso não aconteceu. Houve sempre um certo desprezo pela canção popular, à exceção do fado, a meio dos anos 60, onde alguns poetas de livro, alguns poetas editados, se começaram a escrever para o fado nas vozes e começaram a ser cantados poemas, na minha opinião, um pouco distantes daquilo que é o fado verdadeiramente, mas eu também não sou muito especialista de fado, porque eu nunca gostei muito de fado, não condiz muito com a minha maneira de ver a vida, até porque a minha matriz é sobretudo anglo-saxónica, porque eu comecei a ouvir música, sobretudo anglo-saxónica, e mais tarde comecei a ouvir também música brasileira e que teve um profundo impacto em mim. Houve ali uma espécie de boomerang. A língua foi, a língua voltou, acrescentada e enriquecida pelos grandes mestres e os grandes cultores da música brasileira e da palavra, dos quais sou muito devedor. Uhum. Então, quando você fala de compor, né, você está dizendo que você falou um pouco dessa questão da cultura popular, né? Então, escrever letras de canção, é isso que você está dizendo, tem a ver mais com uma forma mais popular de escrita do que com do que a poesia, do que a prosa? É um jeito mais Tem simples a de ver, compor? sobretudo tem a De ver um escrever? pouco também com a gênese da canção popular. Qual é a história da canção popular? Em Portugal, a canção popular ela esteve muito confinada, por exemplo, ao fado, do qual eu nunca me liguei, nunca estive muito ligado. E depois da Revolução de Abril de 1974, já havia alguns movimentos, sobretudo de rock, mas muitas vezes a cantar em inglês, como eu próprio, comecei por escrever em inglês. Uhum. E quando me foi posta a possibilidade de escrever em português, eu obedeci aos modelos que conhecia, os modelos dos blues, do rock and roll, tal como existia no Brasil, com a Jovem Uhum. Vaga, a nova, como é que se chamava? Aquelas coisas do Jovem Guarda. Jovem Guarda, tropicalismo, tudo isso. Um, Aqui em Portugal tudo isso começou mais tarde, não é? Devido à ditadura muito forte que Portugal teve. Eu apareci, tive, digamos que nessa primeira vaga da liberdade e aproveitei as oportunidades que o novo tempo ofereceu
E sem saber muito bem como, tirei-me de cabeça para escrever canções em português, que era um tremendo risco na altura, porque havia uma ligação muito de pudor em relação à língua cantada, porque a língua é um bocado, é o pijama último da alma, tira-se, parece que quando se canta na própria língua, estamos a andar em pijama na rua, toda a gente está a olhar, já não há aquele papel. Oi? Aquela máscara. Exato. Que é fornecida por uma segunda língua, pelo inglês. Eu sentia muito à vontade no inglês porque aquele servia não era eu, era uma outra coisa, não é? O português passa a ser eu, aquela questão do eu dramático que existe muito no teatro. Na música ela torna-se muito central, muito objetiva. Quer dizer, se eu falo em mim, as pessoas pensam que sou eu. Havia muito aquela coisa, se eu falar na primeira pessoa, a minha mãe e o meu pai vão pensar que eu estou infeliz. Não havia essa questão de passagem, dessa suspensão da credibilidade. Que é preciso essa convenção que sempre que eu falo eu não quer dizer que sou eu, é uma personagem, coisa que no cinema e no teatro é relativamente simples, porque é uma convenção aceita. Na música isso não era assim, mas passou a ser. As pessoas estranharam, mas foi dessa estranheza que também apareceu o sucesso tremendo, por começar a aparecer alguém a falar no eu, e as personagens às vezes serem tão estranhas que não podia ser ele, portanto devia ser outro. Portanto, isso criou alguma confusão no início. A gata veio. Oi? Minha gata passou aqui. Ah, a gata. Portanto, O Wagner... foi isso que aconteceu. E eu, pronto, sempre tive uma ligação muito grande à palavra. Já tinha e à música, sobretudo à música primeiro. A palavra surgiu depois, não é? E depois eu estive ali nessa zona estranha da terra, nessa pequena terra de ninguém, entre o verbo e a música, e a tentar copiar os mestres, assim, como é que eles fazem? Vou tentar fazer. E há uma definição muito curiosa de um autor que eu adoro, um autor inglês que tem praticamente a minha idade, que é uma vedeta hoje, que é o Elvis Costello. Eu li há pouco tempo a biografia dele. Ele dizia uma coisa extraordinária que eu não sabia, e foi preciso alguém verbalizar isso para eu perceber que era assim, que é quando a gente tenta fazer qualquer coisa, a gente começa sempre por copiar os mestres, aqueles de quem gosta. Mas como copia mal, como imita mal, acaba por criar uma coisa original por ser só mau, por não ser um bom imitador. Porque os bons imitadores são sempre epígonos, são sempre bons imitadores, não acontece nada especial. O que se arrisca a ser original é aquele que imita mal. Foi um bocado o meu caso. Eu achei que essa definição de originalidade é quanto mais se erra, mais se acerta nesse caminho. Bacana. O Wagner está perguntando, quando fala-se de música portuguesa aqui no Brasil, né, se fala de fado, né? A gente tem essa dificuldade. Infelizmente, o Brasil só olha para Portugal assim como um espelho fadista, melancólico. Bom, eu nunca me revi nesse espelho nunca teve a minha cara. Por isso Então, mesmo é que o Wagner perguntou se você não gosta da Amália Rodrigues, porque ele conheceu por conta do Caetano. E agora, hein? Pois em maus lençóis. Eu já tive esta conversa N vezes. Eu acho que a Amália é uma grande cantora universal. Para mim, ela podia ser tão boa como ela Fitzgerald, e era, eventualmente. Para mim, o único azar dela era que cantava fado. Entendeu? E a prova é que ela cantava o que quisesse. Ela chegou a cantar standards americanos e aquelas coisas na altura. Agora, ela é uma grande cantora, ela tem aquela luz, aquela intensidade que só os eleitos têm. Só que cantava fado. E isso, para mim, o fado, na minha juventude, era qualquer coisa traumático. Porque me mostrava exatamente aquilo que eu não queria ser neste país. Porque eu era habitado por um desejo de fuga. Imagina o que é teres
14, 15 anos, 16, num país debaixo de uma ditadura, com uma exaltação contínua do império, das coisas bonitas do império, das conquistas, não sei o quê. E eu dizia, isto não tem nada a ver comigo, eu quero, é o que está lá fora. E a música pop do meu tempo, dessa altura, os Doors, os Beatles, os Rolling Stones, ofereciam uma janela para um mundo de fuga, um mundo onde estava a democracia, onde estava a liberdade, onde estava supostamente o amor livre, todas as coisas que eu cobiçava na minha adolescência, que eu achava que não existiam cá. E o fado encarregava-se de me lembrar continuamente este país. Daí eu ter uma relação traumática com o fado. Que já não existe mais também, porque hoje há belíssimos cantores e belíssimos autores, a coisa, só que eu, ainda uma parte de mim continua presa a esse passado e não consigo lavá-la, por muito que tente, e voltar a um estado de pureza inicial. Então, você foi um dos autores que enfim, se destacaram nessa abertura, né? Da Revolução, fim da ditadura, enfim. Você falou que não escreveu o hino do Porto, mas vai falar que também não escreveu o hino dessa abertura, mas suas canções viraram icônicas desse momento, né? Acho E que a isso... gente tem... Sim, sim. Fale. Eu Não, queria não, saber diz. como é que é isso, né? Você escreve uma música num momento e de repente aquilo vira o marco de uma época, assim, né? Como é que é um susto? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Isso é um susto. Isso é um susto. Mas antes do susto, existe um mergulho no desconhecido, porque não existe essa fórmula de vou escrever um sucesso. Isso não existe para ninguém, não é? E o que existia em 1979, ou seja, 4 ou 5 anos depois, ou 3 anos depois da Revolução, era um tremendo espaço aberto, um espaço por ocupar, por um imaginário novo, um imaginário. Eu limitei-me a transpor um pouco esse imaginário, que era o meu imaginário de Nova Iorque, de Londres e aquilo, e fiz essa transposição para Portugal. E ao falhar, aquilo cria um espaço original, como eu dizia há bocado, porque a língua é outra, tudo é novo, mas nessa transposição falhada, nessa tradução, nessa traição falhada, criou-se um espaço novo e esse espaço novo foi absolutamente retumbante, porque não existia antes. E daí ter sido um sucesso incrível. Agora, o susto que veio depois, isso foi outra questão, porque eu não estava preparado para lidar com isso, porque eu estava um pouco feliz no meu anonimato e tive que sair dessa casca, e essa parte foi bem difícil para mim. Estive quase um ano, só em 1981 é que as pessoas souberam que era eu que tinha escrito aquelas letras, porque eu quase que fazia os possíveis por passar despercebido, por É medo, engraçado você falar que você não estava preparado para o sucesso, né, retumbante que teve. A gente normalmente fala que não está preparado para o fracasso. É engraçado Exato. conversar com alguém que passou. Eu sempre estive preparado para o fracasso, mesmo depois do sucesso, porque achei que aquilo ia durar um ano ou dois. Mas depois veio outro Durou a disco, vida inteira. veio outro disco e disse, pronto, agora vai ser desta que não vai ser possível. Mas ainda se manteve e foi mantendo-se sempre, entendeu? E depois aí a gente vê-se no meio de um processo onde vai também tentando perceber os laços e as pequenas técnicas de como as coisas são feitas. Eu próprio mergulhei muito na história da canção, interessei-me também como é que. E quanto mais ia para trás, quanto mais voltava para trás, mais percebia o porquê das coisas e fui ficando mais livre e mais feliz no processo, sofrendo menos, embora percebendo que era um processo difícil. O que equivale a dizer que todas as minhas primeiras tentativas de escrita de canções foram mergulhos no escuro, inconsciência total. E essa liberdade da inconsciência eu fui perdendo com o tempo, porque fui ficando consciente do processo, e essa inconsciência, nos primeiros tempos, eu era absolutamente livre, porque não tinha nada a perder. Tinha o abismo à minha frente, e eu assim, so what? E depois fiz, ótimo, vamos lá ao abismo. Não tinha mais por onde cair, só que depois essa liberdade já não existiu mais, não é? Ou seja, depois já tinha que calcular o passo seguinte, tentar perceber como é que iria voltar a fazer canções, outras histórias, sem se repetir, tentar meter por outros caminhos.
E foi esse o processo. Mas, entretanto, aí já eu estava em diálogo com outras linguagens, já eu ouvia muito mais música brasileira, já eu tinha ido à história da própria música, aos anos 30, aos anos 40, como é que surgem os cantores, a voz, como é que a canção de facto se consubstancia numa espécie de vox populi que foi muito potenciada pelos novos meios de comunicação, primeiro a rádio, depois os discos, as gravações, e como tudo isso foi tornando uma grande cultura, e como toda essa oralidade se foi convertendo em cânon. De tal maneira que por volta dos anos 60, esse é o grande mistério do poder da música popular, todos os jovens da classe média ocidental que estudavam música clássica nas universidades, nos conservatórios, todos vieram a correr fazer as coisas que os analfabetos faziam. Isso aconteceu nos Estados da Inglaterra, não é? Que o Mick Jagger, os Paul McCartney, o John Lennon foram todos aprender a tocar blues, as canções dos negros americanos, de tal maneira que os próprios americanos se queixaram que se fossem eles a tocar, ninguém queria saber, mas como eram os ingleses, cabê-los a eles é tudo bom. Claro que eles ficaram-lhes gratos por ver as suas canções revalorizadas e depois nada mais foi a mesma coisa, não é? Porque de facto toda a cultura popular, por exemplo, negra, nos Estados Unidos foi muito revalorizada e começaram a aparecer os grandes nomes, não só na música cantada, como no jazz, começaram a aparecer todos esses nomes que fizeram um grande, de facto, os Estados Unidos, em termos de cultura popular, apesar de todos os acidentes como o Trump, mas esses grandes países, a grande energia, ela veio sempre do chamado Novo Mundo, veio dos Estados Unidos, veio da Argentina, veio do Brasil. Essa crueldade da história que foi o Novo Mundo também teve esse melting pot de transformar novas energias em coisas absolutamente geniais e originais, sem a qual a nossa história não seria a mesma. Eu queria voltar um pouquinho e te perguntar como é que é compor uma canção? A gente que escreve, eu já escrevi isso uma vez, que a grande vontade era poder escrever como quem faz música, porque já vem com aquele, né? Às vezes a gente quer pôr um negócio que tá assim, aí você tem que só ficar ali na letra, né? E passar aquilo só com a letra, aquela coisa tão dura, né? Então, todo escritor assim, que eu conheço, que não escreve música, fala, eu queria escrever como quem compõe uma canção. Então, eu queria te perguntar como é que é isso, assim, né? Porque você também compõe a letra e a melodia, né? Você também Às compõe a música. vezes, às vezes, É. né? Como é que é isso? Assim? Você é mais compositor de letras, né? Mas como é que é isso, assim? Tem As duas vários, coisas. tem Como várias, é que vem isso? tem várias possibilidades, não é? Eu comecei por escrever a letra e o compositor que vinha a seguir tinha que se deparar com aquilo, não é? E funcionou. Embora o primeiro grande êxito, digamos, desse tempo foi uma canção que eu fiz em 1977, onde fiz uma canção em 3 tons só, chamado Chique Fininho, que foi o grande êxito de 1980 e que de facto foi o grande detonador do processo. Uma coisa que eu fiz sem pensar sequer que ela viria a ser gravada um dia, não é? Isso fiz letra e música ao mesmo tempo e foi uma espécie de exercício estranho de total inconsciência, onde eu tentei meter o máximo de palavras encantáveis numa música. E aquilo funcionou exatamente por isso, porque era quase a linguagem da rua, passou para a canção e era isso que as pessoas estavam à espera sem saber que estavam à espera. E O isso, que de são facto, palavras encantáveis para Carlos? são coisas como algumas coisas do calão que se vivia na rua, trip, coisas alucinogénicas, sei lá, tudo o que circulava, tudo o que fermentava na rua em 1977. Não é? A polícia, os consumidores de droga, tudo isso tinha o seu calão próprio e tudo isso tinha a ver um pouco com uma personagem chamada Chico Fininho, que era o cara que sobrevive entre o pequeno delito e a polícia e vai sobrevivendo aqui e acolá, e tudo isso tinha um calão de rua que se tornou rapidamente muito popular e as pessoas vieram a correr. Mas voltando ainda outra vez ao processo,
Depois tem o outro processo de alguém que faz uma canção, que é o processo mais comum, sobretudo no Brasil, não é? Que é alguém que faz uma canção e depois é preciso meter uma letra. Eu tenho mais dificuldades nesse processo. E depois tem o outro processo, onde as pessoas vão fazendo as coisas ao mesmo tempo, não é? Vão escrevendo, vão compondo. Onde o Brasil tem, por exemplo, um dos grandes mestres, talvez o maior mestre da língua portuguesa, que é o Chico Buarque, que para mim tem a canção, que é a chamada uma canção mosaico, que é uma canção absolutamente exemplar do que é o expoente da arte de compor, que é a construção. A construção é, por si só, também uma proposta e é a consecução dessa proposta. Ela, de facto, é uma canção mosaico onde o cantor, ou melhor, o compositor vai pondo pequenos azulejos, pequenos ladrinhos, cada palavra, nota, e isso para mim é um expoente da escrita da música popular em língua portuguesa, é o Chico, a construção. Eu já analisei essa canção e cada vez me convenço mais disso. É, todo mundo fala. O Wagner perguntou o nome dessa música, é Chico Fininho, né? É Chico Fininho, é um blues que eu escrevi em 1977. Ele perguntou se você toca algum instrumento, o Carlos toca violão, né? Toca violão, exato, toca violão. Mas mal, mas mal. É, ele acha que faz tudo mal. E ele também perguntou qual que você está ouvindo agora. Isso é muito curioso porque eu, devido aos níveis de ruído que a nossa sociedade tem hoje, eu cada vez ouço menos música. Isso é um bocado estranho de explicar, porque eu acho que a música funciona em função do silêncio. Sem silêncio não há música. E hoje não há silêncio, não é? Portanto, muitas vezes o único silêncio que eu posso ter é em casa, onde eu posso ouvir coisas muito específicas que eu escolho em função porque a gente hoje vai a um restaurante, tem música, vai ao supermercado, tem música, vai ao dentista, tem música em todo lado. Portanto, é um bocado como os americanos dizem, give me a break. Parem com a música. A música corre o risco de se converter em ruído. Quando a música passa para o lado do ruído, isso é um perigo muito grande, não é? Porque a música só se tornou grande em função do grande silêncio rural que envolvia as grandes cidades. Foi assim que ela se fez grande. Explica isso um pouco melhor. É muito simples. Nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, saía-se de qualquer cidade e havia o grande silêncio rural, havia a grande treva, havia cada vez mais o grande cobertor de Deus, as pessoas em comunicação com aquilo que não percebiam. E a música e a cidade, a música era uma espécie de emanação da grande cidade, não é? Uma maneira de questionar, tal como o cinema, tal como toda a grande cultura urbana. E muitas vezes ia buscar as coisas precisamente ao canto popular, às coisas que estavam em volta das grandes cidades, e ao puxá-las para dentro havia uma reconversão disso. O processo de gravação, a capacidade depois de reproduzir as coisas, tornaram essa cultura grande, e digamos que a cidade foi se expandindo cada vez mais, começaram a aparecer os rádios no campo e depois as televisões, e esse silêncio foi baixando, porque a arte urbana se foi espalhando cada vez mais para longe e foi levando as canções aos analfabetos, por exemplo. A canção tornou-se uma grande linguagem, a canção para mim tornou-se a primeira grande rede social. Não é? Nos anos 40, nos anos 50, a grande marcha de Washington tem uma canção, We Shall Overcome, que foi uma canção de reunião e também de convocação para as pessoas aparecerem, numa altura em que não havia redes sociais, não havia flash mobs, não havia essas coisas. E a canção funcionou sempre como um elemento, foi funcionando sempre como um elemento agregador, e sobretudo depois dos anos 60 e dos anos 50, 60, 70, que é a chamada idade dourada da canção, ela foi também um plano de rebeldia, um grito de liberdade, de libertação sexual, de libertação de tudo. Ou seja, a canção popular acelerou a história nesses anos em direção àquilo que nós somos hoje.
Daí também que eu achei que ela tinha cumprido o seu papel histórico e hoje esteja um bocado convertida numa espécie de banalidade no grande ruído que é o audiovisual, a lutar desesperadamente contra o enxurro de imagem, contra o fluxo avassalador da imagem, que se pode aplicar a tudo. E não ontem estava a ler um artigo de um realizador francês, de um historiador de cinema francês, onde ele dizia como é que é possível nos últimos 40 anos, nos últimos 30 anos, termos passado do Padrinho aos filmes da Marvel, não é? Porque o cinema dos anos 70 e dos anos 80, e aquele cinema existia não porque os realizadores fossem melhores, mas porque o público tinha dúvidas. E hoje o público tem menos dúvidas, hoje o público está mergulhado num fluxo contínuo de imagens, está mergulhado numa espécie de entorpecimento. E basta-lhe ter um iPhone, aquele fluxo constante de banalidades a acontecer. Tem menos questões. E o cinema e a arte em si, à exceção da literatura, continua a ser uma arte interior, não é? Ler um livro ainda é um ato voluntário, eu procuro um livro, mas o resto das artes, a música, ela entra-nos pela casa dentro, e isso aconteceu sobretudo também a partir do momento em que a música começou a precisar de imagens para se aguentar no espectro do audiovisual. E hoje a imagem foi engolindo, foi banalizando um pouco tudo isso. Não é? Foi a democratização das coisas. Acho engraçado você falar isso, porque uma das coisas que eu gosto em Portugal, fui muito para Portugal nos últimos anos, eu chego ao silêncio. Isso é verdade. Mesmo em Mas Lisboa, mesmo no Porto, mesmo Paula, no então Porto. devias ter experimentado, eu também sinto isso. Eu passava, por exemplo, 15 dias em São Paulo e chegava a Portugal e tinha a sensação que tinha chegado a Oslo, na Noruega, porque o nível de silêncio era tão era assim, que incrível, uau, porque de facto chegar de São Paulo ao Porto é um pouco chegar sei lá, de Nova Iorque, mas e chegar do Porto, por exemplo, a Oslo, ainda é mais baixo, não Eu se nunca ouve fui para lá. nada. Eu já fiz essa experiência e apanhar um táxi em Oslo é como planar, ir assim numa espécie de atmosfera, assim como ao Pai Natal, não se ouve nada. E também se torna difícil de a gente habituar-se. O Wagner perguntou, então você acha que hoje a música não é mais esse fator agregador, esse fator, acho que é isso que ele está perguntando, você acha que a música não tem mais essa capacidade hoje em dia? Sei lá, se a gente pensar nos grandes shows, que ninguém sabe se vai ter mais de novo, os grandes shows, enfim, quando você vai, eu não vou mais, né? Mas quando eu ia quando eu era mais nova, você via aquela multidão unida pela música, né? Assim, havia um propósito. Porque havia um mas propósito. tem ainda hoje, né? Tem esses grandes festivais que as pessoas vão, pelo menos a gente vê que existe. As pessoas vão, mas vão à procura de outras coisas, não é? Porque esses grandes festivais, Rock in Rio, hoje oferecem outro tipo de coisa. Aqueles são festivais tipo grande centro comercial. Oferece roda gigante, oferece uma série de bifanas gourmet, ou seja, as pessoas veem um artista, comem uma pizza, circulam, fazem uma selfie. Portanto, isso é o que a música se tornou. E as pessoas são felizes com isso, porque esse conceito de felicidade foi-lhes dado, porque a música também, ao polarizar-se do modo como se polarizou, não por sua culpa, mas por fruto da evolução tecnológica, não é? Ela também foi perdendo esse valor. Agora, isso não significa que não haja continuem a haver grandes artistas, grandes cantores, grandes compositores. Simplesmente o imaginário das pessoas tem menos espaço para dar valor a essas coisas, porque o imaginário das pessoas está muito mais preenchido com outras coisas, não é? Com essa grande oferta contínua desse grande ruído universal que se transformou a nossa vida, não é? Da televisão, dos iPhones, tudo isso a aparecer em jorro. Se nós olharmos para a importância da canção nos anos 80 e nos anos 70, eu faço parte de uma geração que se sentava à volta do vinil e discutia o vinil como um objeto sagrado. Aquilo era uma coisa totémica, entendeu? A gente ouvia, virava
e discutia-se o que é que você acha que ele quer dizer com esta palavra, com esta frase. Eu acho. Portanto, discutia-se de uma maneira quase sagrada o objeto em questão. Hoje as coisas estão condenadas um pouco a esse grande fluxo. Não há capacidade de retenção. Porquê é que as pessoas hoje estão são capazes de se lembrar de hits dos anos 80, dos anos 90, são capazes de cantarolar canções inteiras, mas é muito mais difícil hoje uma pessoa lembrar-se de uma canção do ano passado. Porquê? Porque as canções são piores? Não, porque a nossa memória está diferente, a nossa capacidade de retenção e de valorizar as coisas é diferente, porque está muito mais assoberbada por essa oferta desmedida que é despejada sobre nós diariamente. Foi para aqui que a gente veio, essa aceleração tecnológica, essa aceleração da história também, essa capacidade de produzir conteúdos, não nos permite a gente interromper-se um pouco sobre um conteúdo, ficar ali a degustá-lo. É uma espécie de... A música perdeu essa capacidade de ser uma coisa mais lenta, porque tudo à volta ficou rápido. Vamos falar de literatura, senão vou me jogar da janela aqui. Eu odeio falar nisto porque acabo sempre por chegar aqui, mas isso não significa que eu deva perder a perspectiva. Eu não sou nada não sou nada saudosista, de lamentar antigamente é que era bom. Nada, agora é que é ótimo. Cada tempo tem a arte que produz. Tudo bem. Agora, não Mas vamos tem grandes esquecer. canções ainda, né? Quer dizer, você está Claro, falando um pouco da questão de como se frui, né? De claro, como é exatamente. que a juventude, como é que os jovens, enfim, fruem. Eu lembro de ter ouvido, quem que foi? Acho que foi Samuel Rosa, do Skank. E o Carlos é um conhecedor também de música popular brasileira, gosta bastante. Enfim. Eu lembro de ver o Samuel Rosa falar que ele estava no carro com a filha, as amigas, e aí elas estavam ouvindo uma música, tiraram o vídeo, tiraram. Aí ele falou, peraí, a música não terminou. Aí ele falou, a filha falou assim, pai, ninguém ouve uma música até o fim. Claro, Falou isso claro. pro Samuel Rosa. Deixa-me contar esta. Sabes qual é uma das coisas que eu li ontem também, por acaso, nesse artigo? A Netflix estava todo muito contente porque 70% das pessoas tinham chegado aos 70 minutos do filme do Scorsese na Netflix. Porque a maior parte das pessoas não chega aos 70 minutos, desiste antes, porque aquilo é muito longo. Eu acho genial isto. É um genial e é uma espécie de mostruário do nosso tempo. Eles próprios tinham feito um filme, tinham pago um filme do Scorsese, onde reuniu as três grandes lendas do cinema americano, De Niro, Joe Pesci, sei lá, toda essa gente. Eles próprios estavam felizes porque 70% das pessoas ultrapassavam os 70 minutos do filme. É lindo. Ah, mas no cinema a gente pode sair, ninguém ficar ferindo isso, né? Muitas vezes a Mas gente eles sai do cinema. aferem isso, É, eles sabem tudo ao minuto, eles contabilizam tudo. é uma Entendeu? loucura pensar nisso. Mas É uma essa loucura. coisa dessa música que falou é isso mesmo. As pessoas, já há muito tempo que as editoras estavam a antecipar esse cenário, entendeu? Que é esta música, se você quer que esta música, isto já há 20 anos já era assim, porque as pessoas iam antecipando exatamente. Se esta música que você quer que esta música seja um hit, ela não pode ter 3 minutos e 50, ela só pode ter 3 minutos e 10. Você tem que cortar aqui. O solo não pode ter isto. Você tem que cortar 10 compassos. Isto vinha aí. Não podemos dizer que não sabíamos. Só que agora as coisas ficaram onde chegaram agora. E não sabemos o que será mais à frente. A canção hoje, por exemplo, encontrou uma segunda vida no score das séries de televisão. Hum. Das séries da Netflix, da HBO, sei lá, essas coisas. No cinema... nos Peaky Blinders, eu próprio vi o Peaky Blinders e descobri canções fabulosas que tive que procurar, ou seja, os Peaky Blinders, por curioso, Que é Peaky Blinders? o Peaky Blinders é uma série inglesa passada em Birmingham nos anos 20 de gangsters, com uma banda fabulosa, uma trilha sonora extraordinária, cuja principal canção tem 30 anos. Eu desconhecia. E eu fiquei de tal maneira impressionado com aquelas canções que eu tentei comprar
aquele disco na Amazon e não existia, só existia no streaming e não sei o quê. Mas a procura foi tão grande que a editora teve que fazer aquele disco. Eu achei bonito isso. Eles tiveram que fazer o disco em vinil, em CD, porque a procura foi demasiado grande. Isso também nos faz pensar muitas coisas sobre o poder da música, desta vez na trilha Ao sonora de uma contrário. série. Mas meu pai veio aqui falar de rock outro dia, ele não veio falar de rock porque ele é meu pai, mas porque ele é um especialista, mas ele falou isso também, que as músicas, por exemplo, do Elvis Presley apareceram no cinema e aquilo foi uma loucura, assim, que começou a se ter essa sinergia aí entre cinema e música há muito Sim, tempo, né? Com sim, a música sim, sim. popular, com o rock, ele também se popularizou muito por meio do cinema, Claro, já lá, né? claro, sem dúvida que sim. Esse sempre existiu. Sempre existiu essa troca, não é? Mas nunca a este nível. Agora, muitas das canções são hits depois de passarem por uma série. Por exemplo, como os Sopranos, tinha uma trilha sonora magnífica, o Weeds, o Bom Rebelde, sei lá, grandes filmes que mostraram, inclusive, revelaram novos cantores. Elliott Smith, tantas coisas que estariam condenadas à obscuridade, que apareceram por causa deste novo mundo. Nem tudo é mau. Eu odeio essa onda de lamentação, não é nada o meu género. Tem coisas boas, tem coisas más, por isso o tempo em si é o que define o que vai acontecer, ou o que está a acontecer. Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da composição, né? Assim, a gente falou de música, mas você também escreve prosa, escreve crônica, escreve Hum. várias coisas. Como é que é isso? Assim, uma ideia que se transforma numa música, ou se transforma num romance, ou se transforma num... Como é que as ideias transitam entre os gêneros, você que escreve em vários? Eu acho que as ideias, elas alojam-se numa parte qualquer do nosso inconsciente e elas começam-se a escrever. Depois, qual medium, o autor ou o escritor apenas tem que desenterrar isso e pôr em papel, não é? Eu descobri que trazia algumas coisas na cabeça que elas se iam escrevendo a si próprias e às vezes era muito fácil a pô-las no papel e depois trabalhá-las, não é? Porque de facto, e eu dei comigo a trabalhar canções e a não conseguir e a perder essa batalha, não é? E deixar canções paradas 2 anos por não descobrir a solução. Porque aquilo é um puzzle, a canção é um puzzle, não é? De resto, toda a escrita é um puzzle. E sendo eu um pouco errático e saltando de género em género, muitas vezes não tenho paciência para ficar nas coisas, para acabá-las, a não ser na crónica, porque aí você tem que acabar mesmo. E aí tudo bem. O resto você tem sempre mais algum tempo. Amanhã acabo. Depois não acaba. Até que há um dia em que isso tem que ser resolvido. E aí tem que ser mesmo, não é? Nas canções. Eu lembro-me, por exemplo, desse sinal incrível de outro tempo, que foi a troca de cartas entre o Chico e o Vinícius a propósito da Valsinha, porque o Vinícius deve ter sido uma das poucas canções que ele compôs no piano, pediu ao Chico para pôr uma letra, e então eles estiveram numa ponta, acho que o Vinícius estava no consulado de Montevideo, acho eu, e o Chico mandou-lhe a letra, e o Vinícius devolveu por carta a dizer que não gostava daquela parte, depois o Chico mandava outra carta a dizer, mas eu acho que eles estiveram brigando por correio. Esse é exemplo de um tempo que não existe mais, mas é um tempo muito bonito. Mas, mas esse tempo não existe mais, não é? Porque hoje é tudo por e-mail, sei lá, é tudo mais rápido, tudo para ser acabado. Mas o problema das canções é que, de facto, aquilo é um artesanato. Você sabe que aquilo há uma liberdade confinada, agora que estamos a falar de confinamento, não é? Mas ao mesmo tempo isso também é um desafio. E às vezes, dentro desse confinamento, os desafios levantam-se e as soluções podem ser incríveis.
E isso acaba por se tornar uma espécie de relojoaria, uma espécie de uma arte. Mas isso exige, de facto, muita paciência e perder algumas vezes. Perder a batalha algumas vezes não se consegue. Porque Mas tem aquele você, tipo de autores que diz assim, não, a melodia é esta e você tem que encaixar, mas eu posso mudar um pouco por causa dessa... Não pode. Isso aí, existe depois esse tipo, tem aquele autor que diz, não, pode, a gente muda aí, está tudo certo, a gente depois vê isso. Mas depois tem aquelas coisas que não dá mesmo. a dramaturgia tem um pouco a ver com isso também, né? Tem um pouco a ver com isso, né? De poder, enfim, que aquele texto vai assim para o palco, tem o diretor, você é uma pessoa que é bem consciente da sua produção, né? Você acompanha as peças, você está lá junto. Sim, E acho que também é bacana falar dessa coisa do tempo, porque você talvez seja um artista que vai contra. Ixi, tá acabando a bateria, tem que pôr aqui no carregador. Que vai contra esse tempo corrido, né? Você dá o tempo que a totalmente. sua obra precisa, né? Demora anos, às vezes, você nem publicou o É. seu romance ainda, está anos escrevendo. Não, ele está É, escrito, ele ia sair agora, mas agora meteu-se isto, pandemia. finalmente. Então, eu queria que você falasse um pouco da questão da dramaturgia, né? Que tem a ver com um pouco isso que você está falando da canção também, né? De ter, quando vai para o palco, como é que faz, um diretor, como é que você vê essa sua produção também dramatúrgica? Eu penso que há mais respeito, por exemplo, na dramaturgia, na escrita para teatro, do que, por exemplo, na escrita para cinema. A escrita para cinema pode ser selvática, totalmente. O, o, o guionista está no fundo da Diretor, escala. né? Está no Guionista fundo. se chama. Como é que é? Como é que vocês chamam? Diretor, né? Não, o que escreve, Ah, o roteirista. o roteirista, é isso. Pronto. Ele para cinema está Agora, no fundo da escala, entendeu? Ele escreve um texto, ele está ótimo. Depois vem o diretor e diz: mas eu não gosto desse personagem, você vai ter que reescrever aquilo, vai ter que mudar aquilo. E isso é uma das brigas mais incríveis na história do cinema. Depois chega ao fim o roteirista não se revê naquilo, diz: não fui eu que escrevi isto já não é meu, passa a ser seu. Tem histórias muito incríveis. E depois tem essas ligações, como Billy Wilder, que fez 20 filmes com o mesmo roteirista, com quem ele estava muito bem, eles trabalhavam muito bem juntos, e aquilo foi uma ligação de sucesso. Mas o roteirista no cinema é carne para canhão, não é? Ele tem uma ideia e às vezes o diretor pode gostar só da ideia e pode pegar naquela ideia e entregar a outro roteirista e ele deixa de ser dele porque ele já foi pago pela ideia, não tem mais que reclamar. A dramaturgia, apesar de tudo, tem alguma resposta, tem algum respeito pelo que está escrito, não é? Pois o diretor pode vir e mudar e propor, e tudo bem, mas o essencial está lá, não é? Pode mudar, podem surgir até novas ideias no palco, sei lá, tudo bem, uma fala melhor, mas nada é tão selvático como o cinema e como a escrita para a televisão, ainda pior, mas para no cinema. A dramaturgia, por outro lado, exige também uma grande capacidade de estudo, não é? Que eu não tenho. Portanto, sou muito mais voluntarista também nesse sentido de tentar transpor uma ideia para um novo esquema literário. Basicamente é isso, não é? E depois depende muito da capacidade do diretor e dos atores, sobretudo, a capacidade plástica de transformar aquilo numa coisa interessante, de tal maneira que você olha para aquilo e diz: uau, foi eu que escrevi isto, estou feliz. Isso é raro. é muito raro, mas é das melhores surpresas que pode acontecer, não é? Bom, a gente está chegando no fim aqui, porque a gente tem uma hora só, tem mais uns minutinhos aqui. O, o Wagner estava perguntando, falando que ele está sabendo de música brasileira graças a você, essa história aí que você estava contando do Chico do Vinícius. Você é um grande conhecedor de música brasileira, né? Você tem enfim, tem trabalhos aqui também com músicos do Brasil. Queria que, para ir terminando, a gente falasse um pouco dessa dificuldade que a gente tem com as músicas portuguesas. Ainda hoje a gente tem pouco conhecimento, né? Tem muito mais, vocês ouvem muito mais música brasileira aí do que a gente música portuguesa. Por Mas isso, quê? E o que dá para mudar? E outra coisa, só ele perguntou se você conhece o crioulo.
Claro que conheço o crioulo. Quem é que não conhece o crioulo? Em Portugal há muita gente que conhece o crioulo, eu também. Ah, mas isso explica-se de uma maneira muito simples. A música brasileira tem uma história. A música portuguesa não tem uma história. A música portuguesa começou se eu quiser apontar um êxito português dos anos 40, eu não sou capaz. Mas se eu quiser apontar um êxito brasileiro dos anos 30, 40, eu lembro-me das coisas do Lupicínio, das coisas sei lá, de tantos artistas. E isso em Portugal não é possível. Entendeu? Portanto, o Como não? Brasil. Hã? Como não? Porque não existe, não tem registro, as pessoas não se lembram, tem poucas canções. Portugal viveu demasiado fechado, demasiado em si mesmado, demasiado fechado em si mesmo, e não produziu o suficiente para deixar memória, a não ser nos fados, não é? Nos fados, isso é o departamento. Ao passo que a música brasileira, ela tem uma história, começa no Mel Rosa e vem de antes e vem das canções de terreiro, toda essa maravilhosa miscigenação artística que viria a dar, que tem uma genealogia. É possível traçar uma árvore genealógica na música brasileira, dos vários lugares do Brasil, que eu acho incrível, desde o celeiro da Bahia, desde as coisas do Rio a São Paulo, e no outro dia me dizia o Teco Cardoso, que ele dizia: estar em São Paulo é uma maravilha, que você não tem que ser criativo, você só tem que absorver o que vem do resto do Brasil, você só tem que reinterpretar tudo, você tem que estar só que é. Eu acho este ponto de vista é genial. Portanto, isso é bem definidor da potência da arte brasileira ao nível da canção. Portugal não tem isso. É uma coisa com a qual eu me conformei. Começamos a criar algumas coisas nos últimos anos. Ótimo. Mas nós não temos um celeiro, nós não podemos dizer o celeiro da música portuguesa é o Alentejo, é outra. É mentira, não existe. O povo português era tão atrasado e tão mergulhado no catolicismo, não tinha um elemento pagão fundador capaz de misturar as coisas, que não produziu isso. É um luto que eu fiz. Tudo bem. Por isso eu, enquanto jovem urbano, nos anos 60, tive que ir buscar coisas a outros países onde eu me sentia bem, coisas que me diziam, que tinham a ver com as minhas necessidades, com as minhas perguntas, com a minha necessidade de respostas. E felizmente que as coisas mudaram, existem muitos jovens a compor, e eventualmente, talvez agora, talvez o Brasil venha a conhecer algumas coisas, porque está a haver finalmente uma grande ponte entre artistas portugueses e brasileiros, que é uma coisa que Cada sempre vez existiu mais. na cultura anglo-saxónica. Não é? Isso e tem 40 anos, porque a cultura anglo-saxónica sempre foi muito pujante em relação a esse trânsito. Houve a Segunda Guerra Mundial, os americanos estacionaram, 3 ou 4 milhões de americanos estacionaram em Inglaterra. É impossível sair, e isso foi benéfico para a cultura inglesa, não é? Além de que a cultura inglesa sempre foi muito pujante enquanto língua, enquanto pátria-mãe, digamos assim, numa língua, coisa que Portugal não teve. E uma prova muito grande disso, por exemplo, é que eu, quando tinha 18 anos, não conhecia Fernando Pessoa. Eu Uau. conheci Tá Fernando cortando Pessoa. sua cabeça, Carlos. Oi? Tá cortando sua cabeça, assim, um pouquinho mais para trás. Desculpa. Isso. Andou para a frente, desculpa. Não, mas estava a dizer, eu só conheci Fernando Pessoa depois da Revolução Portuguesa. E uma das coisas que me impressionou mais era, por exemplo, o incrível conhecimento que o Brasil tinha de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era mais amado no Brasil do que em Portugal. Eu não sabia disso. Entendeu? Isto também revela um pouco do que foi o Portugal antes da Revolução. O imenso fechamento que foi este país e que felizmente acabou e que mudou e que está a produzir novas gerações de artistas e que, por exemplo, em relação à cultura, à música e também ao cinema, está a haver grandes produções luso-brasileiras. Finalmente, eu acho que está a acontecer qualquer coisa a esse nível que me deixa bastante feliz. Tá. A gente tem 2 minutos. Perguntaram Dois. do Zeca Afonso aqui. O Carlos, ele é polêmico. A gente fazer mais depois falar. Mas o Zeca Afonso? O Zeca Afonso
Zeca Não vai dar, vai ficar no ar, porque a gente Zeca tem 24 Afonso, segundos. ok, Zeca 24 Afonso, segundos. só para te dizer, foi um artista que foi ao Brasil em 1973 e foi censurado pela própria comunidade de imigrantes portugueses que aí vivia. Para teres uma Viu? pequena ideia do que isso era. Com isso a gente tem que terminar, que vai cair aqui. Ok, Obrigada, Carlos. um beijo. Até mais, gente. Tchau, Desculpa, Deus. tem que terminar, vai cair. Beijo, tchau. Tchau.